Aumento dos combustíveis, o resultado de várias reuniões do governo federal, também expectativa, no Congresso Nacional para avanço com projetos nesse sentido de regulação do preço e justiça esperando uma justificativa, esperando do governo explicações. E aí, João Pedro Melo, o que você conta pra gente? Em que pé tá isso? Oi, Thaís, boa tarde para você, boa tarde para o Sandro e a todos que nos acompanham. A gente está esperando também esse posicionamento, na verdade, do governo federal e também da Petrobras sobre um possível adiamento ou cancelamento desse aumento feito aí nos combustíveis na última semana. A Advocacia Geral da União deveria responder a uma questão feita pela frente dos caminhoneiros autônomos, E essa questão ainda não foi respondida. A ideia é que a resposta seja feita ainda no dia de hoje. Mais cedo, a gente teve a fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticando a ideia do governo federal de fazer uma espécie de congelamento no preço dos combustíveis. Ele disse o seguinte, que normalmente isso vai terminar em bagunça, Essa foi a frase do vice-presidente Hamilton Mourão, disse que o governo federal está buscando soluções junto ao Congresso Nacional para lidar com essa situação atual. Na visão dele, ele destacou ainda que o preço dos combustíveis deve voltar ao normal após a guerra ou após os confrontos entre Rússia e Ucrânia. Claro, a gente não sabe quando vai terminar essa guerra ou quando a gente vai ter um cessar-fogo com relação a essas questões do leste europeu, mas ainda assim essa é a avaliação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A gente lembra que recentemente a Petrobras anunciou um aumento de 18% no preço da gasolina e quase 25% no preço do diesel. E isso é impulsionado exatamente por conta do preço do barril de petróleo de maneira internacional. E essa é uma questão que está sendo exatamente questionada também pela frente dos caminhoneiros. Eles dizem que esse ponto não deve ser levado em consideração, já que a lei brasileira veda que sejam feitos ou colocados preços com relação ao mercado exterior. Deve ser avaliado sempre o mercado brasileiro. Essa é a justificativa nessa questão. Bom, ainda sobre esse ponto, a gente tem na Câmara dos Deputados a ideia de votação nessa semana daquele texto a respeito da criação do Fundo de Estabilização dos Combustíveis, só que para essa votação a gente depende da aprovação de um requerimento de urgência, porque esse texto, se não tiver urgência, ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça para dizer se ele é constitucional, pela Comissão Especial e só depois vai de fato para o plenário da Câmara dos Deputados. Isso seria uma demora muito grande para o governo federal. O governo quer resolver essa questão ainda no mês de março, só que por enquanto ainda não conseguiu acordo ou não conseguiu as negociações necessárias para colocar esse requerimento de urgência, para que ele seja de fato votado. O que a gente já tem aqui nos bastidores do Palácio do Planalto é que o governo espera que o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, peça demissão do cargo ou desligamento das atividades nos próximos dias. Isso seria o início de uma resolução desse problema na avaliação de interlocutores do presidente Jair Bolsonaro. Só que hoje mesmo a gente teve também a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, dizendo que Silva e Luna é uma pessoa muito forte, que aguenta a pressão e que, portanto, deve continuar no cargo, ou seja, é uma questão que está sendo estudada pelo presidente da República. O presidente não estuda demiti-lo, mas queria que ele de fato pedisse demissão. É uma questão que está aí também circulando nos corredores aqui do Palácio do Planalto, mas que ainda não tem uma definição sobre esse pedido ou não de demissão. Valeu, João Pedro. Claro, a gente segue acompanhando os desdobramentos desse reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras.